Olá a todos e a todas. Mais uma vez aqui com vocês, meus amigos e amigas, para a gente comentar mais uma das funções inorgânicas, né? Estabelecidas pelo nosso amigo Arrhenius. Novamente que eu vou frisar que nós vamos abordar as bases de Arrhenius. Tem base de Lewis, tem base de Bronsted, mas nós vamos começar estudando as funções inorgânicas, vendo a questão das bases de Arrhenius. Para isso, vamos lá continuar com aquela nossa apresentação, né? Que a gente montou para partilhar com vocês e discutir esses assuntos aí referente às funções inorgânicas. Então, estudo das bases ou hidróxidos, que é esse outro nome que se atribui às bases, é porque apresenta dentro dele um ânion chamado de hidroxila, ou hidroxônio. Então, essa hidroxila ou hidroxônio foi tomado como nome, né, para estabelecer um sinônimo do que seria uma base. Alguns também chamam de substâncias alcalinas, né? Não esqueçamos que as bases, né, eles têm, com relação ao pH, o pH é variando acima de 7 até chegar a 14, né? Quando eu faço a medida de um pH e o pH dá, por exemplo, 10, eu já sei que é o meio básico. Verifico o pH e o pH dá 2, eu já sei que é um meio ácido. E se der 7, já sei que é um meio neutro. E aqui, ó, algumas situações onde eu posso encontrar materiais de natureza básica, né? Também, intuitivamente, se podia definir ou conceituar uma base como aquelas substâncias que tinham sabor adstringente. Adstringente, nome assim meio estranho, né? Mas na realidade é o que acontece quando você prova uma base. Você tem a sensação no seu paladar que aquele material está aderindo, né, ou adstringindo a pele da sua língua. Por exemplo, quem não já sentiu esse sabor assim, essa sensação meio desagradável ao morder, por exemplo, caju que esteja verdoso, né, que não esteja maduro totalmente. Na, na minha infância, minha avózinha dizia assim: esse caju está travoso, está travando na minha boca. Quer dizer, esse travoso era uma maneira assim, meio rudimentar de você definir o que era uma base. Materiais que nos causam uma sensação de substâncias que têm um poder de adstringir, de pregar, de aderir ao nosso paladar. Fato semelhante tem se você mastigar uma banana que ainda está meio verde, né? Também tem essa mesma sensação de um gosto travoso, que está aderindo, adstringindo ao seu paladar. Agora, não se deve também provar as bases, porque tem base extremamente forte que se você provar, também não vai ter uma sensação muito agradável, né? Ela vai produzir diversos efeitos danosos à mucosa da nossa boca. Uma delas é o hidróxido de sódio, né? Que está aqui, ó, representado nesse potinho, né? Elas são muito comumente vendidas na forma de escamas, né? De pedacinhos assim que parece escama de peixe. A gente fala, ó, esse material é produzido em formatos de escama, né? Outros são em forma de pó, de líquido, né? De óleo, mas o hidróxido de sódio é formados por escamas, né? E aqui alguns outros materiais que a gente sabe que são materiais de natureza básica. Saputi, às vezes você come um saputi que não está muito maduro, aí parece que ele está travando na sua boca, está pregando na sua língua, né? Porque ele ainda está muito básico, né? Tem muito teor básico ainda sem estar plenamente maduro. Quando ele está maduro, a basicidade ela reduz, você não tem toda essa sensação. E aqui, coisas do nosso dia a dia, né? Diabo verde, não é porque tem um cãozinho aqui dentro, não, né? Diabo verde é porque ele tem um poder mais exacerbado, ele é mais forte do que os hidróxidos de sódio mais comuns. Na verdade, é uma mistura, né, de vários materiais que consegue destruir gordura. Você está com a sua pia entupida, está com os ralos entupidos, joga lá o diabo verde, que ele vai desentupir. Não é porque o cãozinho verde vai sair tirando a gordura, não, né? É porque ele vai corroer, vai interagir, vai destruir aquela placa de gordura e vai levar em direção ao sanear. E lá vai ser tratado. Também tem materiais, né, que servem como medicação, que é o hidróxido de
magnésio, vendida comumente como leite magnésio. Hoje é mais eficiente você usar o hidróxido de alumínio. Ele consegue combater de forma mais eficiente o que ele se destina, que é a nossa acidez estomacal, né? Quando eu estou com uma quantidade de ácido clorídrico exagerado no estômago, eu tomo um antiácido. Antiácido quer dizer, desculpem, algo que vai combater a acidez. E um deles é justamente o material básico, né? A base reage com o ácido produzindo sal e água. O hidróxido de alumínio, hoje em dia, é usado com mais eficiência que o passado hidróxido de magnésio, ou leite de magnésio, né? E tinha também um desconforto meio complicado. Quando você exagerava na dose de leite de magnésia, você ficava igual um rei, sempre no trono, né? Dava um desarranjo intestinal, que era uma beleza, porque ele é um material de natureza laxante, não pode ser utilizado assim a rodo. E a base, né? O velho conceito de base de arrênios, né? São materiais que, ao serem colocados na solução aquosa, vão liberar exclusivamente um íon OH-, que é chamado de hidroxila ou oxidila, ok? Como o único ânion. Não pode liberar um ânion diferente do OH+, se não for, desculpem, do OH-. Se não for OH-, não vai ser tipificado como a base. E a gente já antecipa aqui para você que a base, ela sofre uma dissociação, porque ele é material iônico. Não existe base covalente, ok? As estruturas covalentes que a gente conhece eram os ácidos, né? Agora eu já tenho dois materiais conhecidos no mundo das funções. Conheci o ácido, que é material de natureza molecular ou covalente. Estou agora estudando as bases, e a base é sempre de natureza iônica. Por isso, quando jogado em água, ela vai sofrer dissociação, liberando exclusivamente como ânion OH-, que é a hidroxila ou oxidrila. E aqui, ó, um exemplo, né, de dissociação. O H3O+, que é a amônia, em contato com a água, produz essa dissociação aqui, H+, mais OH-. Que essa junção aqui, H+, mais OH-, é uma base muito famosa chamada hidróxido de amônia, né? Que é vendido comercialmente como amoníaco. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que serve para tratar, fazer limpeza, coisa dessa natureza. Os Ajax da vida, né? Tem lá o amoníacozinho dentro dele, que nada mais é do que hidróxido de amônio. E eu já coloco para vocês aqui essa informação. É a única base líquida que a gente conhece. Ok? Só ocorre o hidróxido de amônio quando eu coloco a amônia dentro de uma porção de água. Aí tem esse processo químico que eu estou aqui demonstrando para você, e aparece então o chamado hidróxido de amônio, comercialmente chamado de amoníaco. É a única base líquida. Todas as outras são sólidas, porque elas são materiais de natureza iônica, né? E todo material iônico, como você aprendeu, é de natureza, na temperatura ambiente, de natureza sólida. Ok? Bom, aqui alguns exemplos, né, de dissociação, né? Na base não tem nenhuma exceção ao processo de dissociação. Quando ele é colocado em água, libera aqui a hidroxila, que ele prendia na estrutura da base. Aqui o cátion Mg prende duas hidroxilas, né? Quando ele é colocado em água, você tem aí a liberação de duas hidroxilas e o cátion 2+. Toda base tem sempre um cátion e uma certa quantidade de hidroxilas. Geralmente são cátions metálicos. A única exceção é essa aqui, essa base do exemplo anterior, o hidróxido de amônio. Fora o hidróxido de amônio, todas as outras bases são junções de um metal com uma certa quantidade de hidroxilas. E como é que eu sei essa quantidade de hidroxilas que vai formar a base, Vinícius? É olhar a carga do metal. Você não aprendeu que tem metais com uma carga constante? Por exemplo, metal alcalino não é sempre +2? Então, se eu tiver um metal alcalino, desculpem, terroso, né? Um metal alcalino terroso, quiser formar a base dele, é só juntar duas hidroxilas e aparece a base desse metal alcalino. O alumínio, eu sei que ele tem NOx +3.
sempre constante igual a mais 3. Se eu quiser formar a base do alumínio, é só juntar a ele 3 hidroxilas. E se ele tem 3 hidroxilas no corpo, né, da base, quando ele for sofrer a ionização, a dissociação dele, que é colocar dentro da água, o Al3+, vai liberar as 3 hidroxilas que ele prendia no corpo da base. O Pb, que é o chumbo, tem 2 NOx, o mais 2 e o mais 4. Se eu pegar o mais 4 e for formar a base dele, eu junto ao mais 4 hidroxilas. Aí monto a base do chumbo, ó, PbOH4. E se eu for dissociar essa base, quando eu jogar isso aqui em água, vai aparecer o cátion Pb4+, e 4 hidroxilas. Veja que esse 4+ aqui, ó, é esse índice que eu tenho ligado à hidroxila. Porque por ser iônico, eu uso aquela regra do abraço, né? Da inversão dos valores das cargas dos cátions e ânions para serem índice dos cátions e dos ânions dentro da estrutura. E aqui é o jeitão, né, de toda dissociação que a base vai sofrer, né? Quando em solução aquosa, o material alcalino vai liberar o cátion dele mais uma certa quantidade de hidroxilas, né? A quantidade de hidroxilas que ele libera é sempre aquela que está presa dentro do corpo da base, né? E a carga do cátion eu posso verificar observando quantas hidroxilas tem lá para serem liberadas, ok? Aqui é a dissociação e aqui é a fusão, né, do material. Na fusão também eu consigo desmembrar algumas partículas do cátion e do ânion, né? Por isso que a gente fala que o material iônico, quando está sólido, não conduz corrente elétrica, mas quando ele está fundido, por alguns materiais, né, serem dissociados, ele consegue conduzir um pouco a corrente elétrica. Ok? Nomenclatura das bases, né? Aqui eu tenho que distinguir as bases em 2 grupos. Bases que o metal não sofre variação do seu NOx, quer dizer, tem o NOx constante. Qual é a regra zona, Vinícius? Palavra hidróxido, preposição de e o nome do elemento, ou nome do metal, se você preferir. Então, se eu perceber que o metal que forma a base tem NOx constante, não muda, como é que eu faço o nome da base dele, Vinícius? Palavra hidróxido, preposição de e o nome do cátion. Beleza? Aí aqui, só para você recordar, ó, quais são os elementos que têm o NOx constante? Metal alcalino, todo alcalino. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Tem o NOx mais 1. Alcalino terroso, NOx mais 2. Quem são os terrosos? Os terrosos são berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E aqui também se enquadra o zinco, né? Não é um metal alcalino, mas ele também tem NOx mais 2. Ó. O zinco sempre tem NOx mais 2. Mais 1, prata. A prata sempre tem NOx mais 1. E o alumínio e o bismuto também, né, que eu falei naquela última aula de ligações sobre NOx, também tem NOx mais 3. Então, ó, fórmula da base, NaOH. Sódio é metal alcalino, então é constante. Como é o nome dela? Palavra hidróxido, preposição de o nome do metal. Hidróxido de sódio. CaOH2. O cálcio é alcalino terroso. Tem NOx constante? Tem. Então, o nome dele é palavra hidróxido, preposição de e o nome do metal, que é cálcio. Hidróxido de cálcio. Ok? MgOH2. Magnésio é metal alcalino terroso. Tem NOx constante, Vinícius? Tem. Então, a regra é palavra hidróxido, preposição de e o nome do metal. Hidróxido de magnésio. E assim se dá para o hidróxido de alumínio e para o hidróxido de amônio, né? Que o NH4+ tem o NOx sempre mais 1. Agora, existe também o caso do NOx ser variável. Se o NOx do metal for variável, a história muda de figura. Qual é a regra atual que a IUPAC defende? Essa aqui, ó.
palavra hidróxido, preposição de, nome do metal e o NOx dele é algarismo romano, preferencialmente dentro de parêntese, né? Pode ser colocado também fora, mas na maioria das vezes é bom você colocar dentro de parênteses, né? Essa é a regra atual, que aí o PAC defende. Palavra hidróxido, porque é até mais fácil. Palavra hidróxido, preposição de, nome do elemento ou do metal, se você preferir, e o NOx dele ou a carga dele em algarismo romano. Então, ó, eu coloquei aqui os metais que têm carga constante e alguns que têm carga variável. Por exemplo, mercúrio e cobre tem a menor carga, que é mais 1, a maior, que é mais 2. Ferro e níquel, menor mais 3, maior, menor mais 2, maior mais 3. Estânio e chumbo, maior mais 4, menor mais 2. Ouro, menor mais 1, maior mais 3. Então, esses elementos aqui, mercúrio, cobre, ferro, níquel, estânio, chumbo, ouro, são os mais comuns que apresentam variação de NOx. Tem outros, Vinícius? Tem, né? Os metais de transição, eles são craques em variar o seu NOx, ok? Mas esses são os mais comuns que se encontram, né? Formando as bases. Esse é a nomenclatura oficial e atual. Tem uma ainda que era a anterior, que alguns autores ainda mantêm, né, o uso delas, mas vou chamar a atenção. Aí o PAC recomenda que eu não use mais essa estratégia, né? A estratégia recomendada pelo PAC é essa aqui. Palavra hidróxido, preposição de, nome do elemento com o seu NOx em algarismo romano. Agora, tem essa alternativa, que eu vou observar o valor do NOx do elemento. Para o menor NOx, a regra é palavra hidróxido, preposição de e o nome do cátion com terminação uso. E para o maior NOx, palavra hidróxido, preposição de e o nome do cátion com a sufixação eco. Portanto, o FeOH2. Esse índice 2 aqui da hidroxila me dá de imediato a carga do metal, ok? Eu só tenho que decidir se ele é de carga constante ou carga variável. Aí, para isso que eu coloquei essa tabelazinha aqui, ó. Ou então você pode pesquisar na internet a tabela dos cátions, que ele vai te mostrar uma até mais ampla do que essa. Mas esse valor aqui da hidroxila me diz qual é a carga do cátion. Mas eu sei que o cátion tem a variação de carga, então eu vou usar a regra para metal com NOx variável. Palavra hidróxido, preposição de ferro 2. O NOx do ferro é um algarismo romano. Ou então, a antiga, que não recomendo mais que você use, né? Hidróxido ferroso. Eu estou só citando porque você pode pegar alguns livros que ainda tragam essa informação. Ela vai dizer assim, ixi, o Vinícius nem mostrou isso aqui. Então, eu estou te mostrando, né? Por um encargo de consciência, para que você saiba que tem essa outra forma ainda sendo empregada. Mas a recomendação da IUPAC é que você use a primeira que eu te mostrei. O ferro pode formar duas bases. A primeira eu já te mostrei, a segunda é essa aqui, ó, FeOH3. A quantidade de hidroxilas me dá a carga do metal. Se tem 3 hidroxilas, porque é o ferro 3. Aí eu tenho, então, eu já sei de antemão que o ferro tem NOx variável, então a regra é hidróxido de ferro, qual o NOx dele? É o 3, então, hidróxido de ferro 3. Também, ainda por alguns chamado hidróxido férrico, ok? O CuOH só tem um hidroxilo, então é o cobre 1, hidróxido de cobre 1. CuOH2 tem duas hidroxilas, então é o cobre 2, então hidróxido de cobre 2. É a recomendação da IUPAC. Alternativamente, você pode ter para o primeiro hidróxido cuproso, não é hidróxido cobroso. Cobroso é de cobra, né? É cuproso, porque eu vou usar também para o cobre a sua denominação do latim, que é cuprum. Aí eu tiro o 1 e acrescento o oso. Cuproso. E o outro, cúprico. Ok? Para montar as fórmulas da base, né? Já havíamos citado aí de forma
mais assim aberta, mas agora está aqui, ó, uma lâmina mostrando como é que você faz para montar as fórmulas das bases, né? Geralmente a base, ou ela tem um metal, ou ela vai ter o hidróxido de amônio. Aí, o que é que eu faço? A hidroxila tem sempre carga igual, é sempre -1, e o que pode mudar é a quantidade de hidroxila, porque o metal, os vários metais que eu conheço, tem sempre o NOx variável. Aí, ó, o valor numérico da carga da hidroxila, que é 1, vai ser índice do metal. E o valor do NOx do metal, a carga dele, vai ser o índice da hidroxila. Metal, OH e o NOx, ok? E, novamente, aqui eu chamei a atenção para aqueles que têm o NOx variáveis, tá bom? Aí, ó, Ca2+, OH-1, como é que fica a fórmula dele? -1 vai ser o índice do cátion, só o mesmo valor numérico dele, né, sem a carga, e o NOx, ou a carga do metal, vai ser o índice da hidroxila, CaOH2. Ou de uma maneira bem mais prática, pega a carga do cátion e acrescenta tantas hidroxilas conforme for essa carga. Se a carga é mais 2, no caso aí do cálcio, escreve CaOH2. Se é o alumínio, que o NOx dele é mais 3, escreve 3 hidroxilas no corpo da base. Se pegar o chumbo, que pode ser, por exemplo, mais 4, pega e acrescenta 4 hidroxilas e forma o hidróxido que você quer montar aí com o cátion do chumbo, beleza? E aqui, finalizando as propriedades funcionais das bases, né? Com relação ao sabor, sabor amargo, travoso, cáustico, alguns dizem adstringente, né? Outros falam que amarra na boca, que trava na boca, né? Aquela sensação que você sente quando ele vai pregando ou aderindo na sua língua. Também modificam as cores dos indicadores, né? Tem indicador ácido base com uma cor, por exemplo, fenolftaleína incolor, fica vermelha na presença da base. Se ela for vermelha, fica incolor na presença de um ácido, ok? Conduzem eletricidade quando em solução aquosa, quando encontra um ácido reage com a base. Então, é até a maneira que eu tenho para formar um sal. É pegar ácido mais base, vou formar sal mais água, né? E, na maioria das vezes, são corrosivas, né? E reagem com metais, ok? Tem a capacidade de produzir reações com metais, né? Gerando sal e liberação de hidrogênios, ok? E a gente finaliza as bases por aqui, beleza? Também chama a atenção de que você lê o referencial teórico para pegar mais informações dessa base, porque nós tratamos aqui daquilo que precisa de mais raciocínio para você entender. Tem coisas que você lendo sozinho, você tem capacidade de abstrair, de absorver aquelas informações. Eu estou aqui trazendo as videoaulas, enfocando aqueles pontos que você precisa de uma explicação, de um esclarecimento para entender melhor. Então, vou encerrando por aqui a nossa apresentação. Já deixo aqui o convite para as nossas próximas videoaulas, né? E deixo também um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro, porque esse, meus amigos, já acabamos, hein?